viajo para o Nordeste de carro, no período das minhas férias, é claro, eu gosto de viajar por dentro das cidades. E a minha intenção não é ver as estruturas prediais, não. Eu gosto de ver as pessoas. Porque quando eu olho para as pessoas, eu percebo o quanto elas são diferentes. Porque esse é um dos aspectos da área urbana. A área urbana tem muita gente e tem muita gente diferente. E essas diferenças têm tudo a ver com a missão de pregar o evangelho dada à igreja. Eu sou o pastor Wilbert, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola Bíblica Especial, para estudar mais uma vez a lição de cidade em cidade. Todas as semanas estamos estudando a maneira como o evangelho foi pregado nas diferentes cidades registradas no livro dos apóstolos. Cada cidade foi alcançada pela pregação da palavra com uma estratégia peculiar. E hoje, mais uma vez, nós vamos focar em mais uma dessas cidades, uma ou duas dessas cidades, para a gente pensar um pouco como podemos pregar o evangelho através da comunidade que a gente pertence nos dias de hoje. E o Espírito Santo nos trouxe aqui para participar dessa lição, a lição de número 9, onde conversaremos sobre Tessalônica e Bereia, ambas as cidades. Nos trouxe o pastor Ageu Bentes. Pastor Ageu, o vice-diretor da Junta de Missões. É uma honra, pastor Ageu, novamente tê-lo aqui na Escola Bíblica Especial. Estou ansioso para ouvir os seus comentários. Lembrando que o título de hoje, fazendo referência a essas duas cidades, é a apologética e a missão urbana. Por favor, fique à vontade para saudar o pessoal de casa e para, desde já, dar o seu primeiro parecer a respeito dessa lição. Que maravilha! É uma alegria muito grande poder estar aqui com você, pastor Wilbert. Sempre assisto ele aqui pela TV, viu? E hoje é uma honra poder retornar, né, à Escola Bíblica. Nós já participamos acho que uma ou duas vezes, né? E eu estava aqui, inclusive, lhe entrevistando. Isso mesmo, né? E agora a gente retorna nesse convite da diaconisa missionária Célia, né? E a gente está aqui para poder conversar, né? Você já me conhece, né? O pastor já me apresentou. A gente tem viajado bastante aí no Brasil, né? Falou em missão é contigo, né, pastor? Estamos aí engajados nessa missão no Brasil, né? E graças a Deus falar sobre esse tema hoje importante, né? Eu fiquei pensando, né, sobre essas duas igrejas, Tessalônica e Bereia, e falar sobre a apologética e a missão urbana. Quando a gente olha assim para a apologética, dá essa ideia do debate, né? Isso. O debate, né? Quando nós olhamos para Paulo, o apóstolo, né? Ele é muito estratégico, né? Ele usa essa apologética para defender a sua fé, né? Colocar Jesus no centro de tudo, né? E ele não quer só debater por debater, ele quer mostrar que realmente o evangelho, a missão tem um centro, que é Jesus, né? Então, a defesa da fé dele, isso é importante, porque nós vamos hoje conversar que nós também devemos ter o conhecimento, né? Nós devemos ter esse propósito de poder defender o que nós cremos. A razão da nossa fé. A razão da nossa fé. A razão da nossa fé. E quando nós falamos na missão urbana, desenvolver essa apologética na missão urbana, né? E a missão urbana, como já tem visto nas outras lições, esse envolvimento do cristão na cidade, aonde ele está, na comunidade. Como que você vai desenvolver? Então, Paulo, ele mostra para a gente, né, como que nós devemos abordar, como que a gente deve chegar, os pontos, né, as estratégias que a gente tem que usar para poder abordar as pessoas, sem feri-las e sem fechar as portas. Isso que eu achei interessante na apologética de Paulo. Ele não chega logo confrontando, né? Mas ele vê os pontos culturais ali, ele vai se infiltrando, ele vai olhando, como o pastor Wilbert falou, que gosta de andar pelas cidades, né? Paulo também andava, olhava, verificava um ponto que dava conexão para ele, então, começar
a defesa daquilo que ele acreditava. Então, é uma lição maravilhosa que vai falar de uma cidade, né? Como Tessalônica, uma cidade grande, uma cidade importante, né? Numa rota comercial, uma cidade, do ponto de vista político, muito influente, né? E Bereia, que mesmo sendo uma cidade menor, fora dessa rota comercial, mas uma cidade muito importante para nós, porque a Bíblia registra isso, né? Do ponto de vista dos seus moradores, principalmente dos judeus, que era o público-alvo, primeiro público-alvo de Paulo, né? Então, eles eram muito interessados naquilo que eles ouviam, eles não rejeitavam e nem acreditavam, mas eles ouviam e examinavam. Então, a gente vê, assim, duas vertentes, né, de uma cidade grande e de uma cidade pequena. Então, é muito legal, importante essa lição aqui para a gente conversar, pastor. Você percebe, pastor, que a nossa lição, na sua didática, primeiramente nos desafia a conhecer as cidades, ou a cidade. Hoje são 2 cidades. Isso já nos reporta de como a gente faz missão, de como a gente prega o evangelho. O evangelho tem a ver com pessoas. Primeiro, a gente conhece as pessoas. Apesar do conteúdo ser único em relação àquilo que a gente prega, as pessoas são diferentes. Então, a abordagem muda de pessoa para pessoa. Então, para nós podermos pregar o evangelho, a gente precisa entender qual é a formação cultural das pessoas que serão alcançadas. E esse é o ponto. Primeiro, a gente vai aqui conversar sobre essas 2 cidades, que Paulo pôde pregar a palavra, fazer essa apologética, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. E eu quero, de imediato, já pedir para você falar para a gente sobre tanto Tessalônica como Bereia. Porque a primeira pergunta, ela nos sugere conhecer o perfil econômico, político e religioso de ambas as cidades. Esses perfis devem ser considerados ao se fazer a missão? Estas cidades guardam algum ponto de contato com as cidades atuais? Essa mistura de perguntas, por favor, pastor, nos dê o seu parecer e suas respostas. Interessante. Você que está com a sua lição aí na mão, né? E a sua Bíblia, e com certeza está acompanhando agora a primeira pergunta que está na página 74, que o pastor Hilbert já nos perguntou aqui, que é justamente sobre o perfil, né, dessas 2 cidades, né? Tessalônica, como eu já iniciei até a fala, né, do ponto de vista político, né, muito influente, ela fazia parte da rota comercial dos romanos, então uma cidade próspera, rica, né? Bem movimentada, né? Bem movimentada, e do ponto religioso, muitas vertentes religiosas, né? Mas Paulo, ele procurou primeiro os judeus. Quando ele chega ali, ele vai ali com os judeus, passa 3 sábados ali conversando, discutindo, abordando, né? E a gente vê assim que essa cidade Tessalônica, importante, ela tinha algo também que chama atenção. Ela tinha o culto ao imperador, né? Que era algo assim que traria para Paulo problemas com a pregação do evangelho, porque ele ia trazer o evangelho, né? Ele ia defender aquilo que ele acreditava, que só Jesus Cristo é Senhor, né? E quando nós olhamos para Bereia, já é uma cidade menor, mas do ponto de vista cultural importante e também religioso, né? Porque as pessoas eram pessoas que gostavam de ouvir e de examinar, gostavam de ter conhecimento, né, a respeito do assunto. A prova disso que tudo que Paulo falava, né, eles iam examinar. Então, a gente fica pensando, é uma cidade grande e uma cidade pequena. Uma cidade pluralista, uma cidade onde tem muitas pessoas e uma cidade que tem também pessoas que pensam diferente, mas com um perfil diferente da outra. Como abordar, né? O pastor Hilbert até deu uma deixa para a gente aqui. A gente tem que entender os contextos para poder abordar, né? Então, Paulo, ele é muito inteligente. E é interessante que Paulo ele é intencional. Quando ele vai para uma missão, ele já sabe o que ele vai fazer. Prova disso que ele
ele pensa, né, numa grande cidade primeiro. Por que a grande cidade? Porque quando você vai ver lá na frente, quando ele vai falar lá em 1 Tessalonicenses, ele já vai falar que lá de Tessalônica o evangelho se espalhou para muitos lugares, porque ele teve o ponto de conexão primeiro ali com essa cidade. A gente vai ver mais à frente, não foi muito bem recebido por alguns, mas muitos creram, o que eu acho também muito interessante isso, né? E a gente fica pensando em nós hoje. Por exemplo, eu vim de uma cidade pequena do norte do Brasil. E hoje a gente está nesse meio aqui do Sudeste, né? Lógico que a gente ainda está numa cidade pequena que a gente reside, que é Cosmópolis, mas já muito influenciada, porque faz parte da grande São Paulo, aí, né? Nesse grande estado, né? Próximo, inclusive, de Campinas. Próximo de Campinas, uma grande né? cidade Uma também grande aqui do cidade. estado. Então, assim, como que nós vamos fazer esse ponto de conexão? Como que a gente vai ver o contexto cultural para fazer essas abordagens de pregação do evangelho? Aí eu fico pensando, né? Como que eu fazia lá no oeste do Pará, na divisa do Pará com o Amazonas, na cidadezinha de Oriximiná. Um abraço, pessoal de Oriximiná. Um abraço, pessoal de Oriximiná. Lá em Santarém, já é uma cidade maior, né? E agora, aqui em São Paulo, na capital, aqui em São Paulo, no interior. Eu estava olhando e estudando os perfis dessa cidade, eu fico assim. Por exemplo, quando a gente olha para Tessalônica, para Bereia, muitos deuses levantados ali através de estátuas, né? A cultura muito forte. E, inclusive, eu falei no Tessalônica o culto ao imperador, né? E hoje a gente não vê isso nas nossas cidades. Muito, né? Não é na mesma proporção como era antes. Só que os mesmos desafios deles lá é o desafio nosso hoje também aqui. Porque hoje as pessoas elas têm ídolos, não tem ídolos de levantar deuses, mas tem o que a gente está estudando agora nessa lição, né? O sucesso, a fama, né? Idolatra pessoas. Então, assim, podem ser diferentes no contexto, mas é na mesma direção, de uma oposição ao Evangelho, de rejeitar a Cristo, de viver numa grande cidade na solidão mesmo, cercada de muitas pessoas, em uma cidade pequena, impregnado na religiosidade, né? Na religiosidade, e a gente está aqui no meio, chega com o evangelho, o que fazer? Sinceramente, a gente tem que analisar os contextos, mas a gente tem que olhar para Paulo e entender o seguinte: a abordagem, a chegada, a gente tem que entender a cultura de cada lugar. Mas o que para nós, assim, o que me deixa muito tranquilo, como missionário, como pastor, é entender que é a mesma mensagem. O conteúdo é intocável, tem que ser o mesmo, né? É a mesma mensagem. Então, eu vou falar logo algo que me chama muita atenção. Por exemplo, eu fui na igreja de Bocaiúva, lá em Minas Gerais. Eu sempre dou esse exemplo. Não tinha crente próximo ao templo, porque eles mudaram de um lugar onde praticamente todo mundo era próximo ao templo. Aí compraram um outro local maior, em um bairro onde não tinha crente próximo. E eles trabalharam muito tempo ali, né? E não tinha crente. Quando foi um dia, eles perceberam. Olha o que eles perceberam, como é que você vê a cultura. Que as pessoas gostavam de plantas. Que as pessoas gostavam de flores, pastor. E tinha um meio-fio que não tinha nada plantado na rua, né? E é um canteiro, na verdade. E eles pensaram, vamos pedir autorização para nós plantarmos flores nesse canteiro que divide as ruas, e nós vamos fazer as mudas de planta e vamos entregar nas casas, porque as pessoas gostam de planta. As pessoas gostam de flores. Nós vamos dar uma muda de flor e dizer para elas cuidarem. E através dessa ação que eles entenderam
enxergaram um ponto de acesso, Um ponto de contato. de contato na cultura, e eles tiveram acesso. Hoje tem muitas pessoas que estão na igreja, que já aceitaram, outras que estão sendo evangelizadas, que são amigas da igreja. Então, assim, mesmo numa grande cidade ou numa pequena cidade, nós temos que entender esse contexto, pastor. Perfeito, pastor. Esse exemplo que o senhor citou de Bocaiúva cabe bem. Fazer a leitura exegética do lugar, de como as pessoas entendem, porque às vezes a mensagem ela não está sendo compreendida. A questão da comunicação não diz respeito somente a quem fala, mas principalmente a quem ouve. Às vezes temos uma boa intenção, às vezes temos uma boa mensagem, mas a forma como estamos reproduzindo aquilo que a gente conhece não está sendo eficiente. Então essa é a inteligência paulina. O apóstolo Paulo, ele passa por uma cidade, ele faz a averiguação, ele investiga como as pessoas se comportam e, a partir daí, ele começa a adotar as estratégias necessárias. Você citou 2 cidades aqui com populações diferentes, uma cidade maior, uma cidade menor, uma cidade ligada ao culto ao imperador, uma outra cidade com gente sedenta de conhecimento, com pessoas com uma certa capacidade crítica diferenciada, porque os bereanos, eles eram críticos, então isso exigiria dos pregadores do próprio apóstolo Paulo uma capacidade argumentativa com mais propriedade, e é muito legal pensarmos sobre essas 2 cidades. Agora vamos para a segunda parte da lição, que fala sobre a missão que foi executada em ambas as cidades. A segunda pergunta diz assim, o que a decisão de Paulo de priorizar Tessalônica, aliada ao seu método de arrazoar, expor e demonstrar a Bíblia, nos ensina sobre a missão urbana? Conforme está aqui na parte de baixo da tela, a pergunta é feita e o querido pastor Ageu responde, por gentileza. Então, o que Paulo pensou, né? Eu vou em uma grande cidade. Por quê? Porque uma grande cidade, principalmente essas cidades de grande influência, a novidade que chega nessa grande cidade rapidamente é espalhada. Muita gente, né? A informação vai reproduzindo, né? A informação vai sendo levada muito rápido para outros lugares, principalmente em um lugar de uma rota comercial. A pessoa passa ali e leva para outro lugar bem distante. Então, o apóstolo Paulo, ele de forma inteligente, porque ele era um missionário capacitado, inteligente, ele pensou, então eu vou para Tessalônica primeiro, porque chegar lá, eu vou defender a fé, eu vou exortar, razoar, como diz, né? Eu vou explicar a palavra, né? Muitos vão entender, outros não, mas a mensagem vai ser espalhada. Então, era uma estratégia de Paulo começar, como diz aqui a pergunta, né, pelas grandes cidades. O que eu achei interessante também dessa escolha dele é que essa missão urbana, como eu já falei aqui, tanto nas grandes cidades como nas pequenas cidades, ela tem que ser, ela deve ser bíblica. Aí eu vou para a lição. Se você viu aqui no início da lição, é algo assim que eu fiquei pensando, sabe? Se você for abrir aqui a sua lição, na página 6, logo aqui no início, quando fala aqui da apresentação da lição, diz assim, nós queremos que nossas igrejas sejam igrejas para a cidade. Infelizmente, há igrejas que se tornaram igrejas da cidade. O que são igrejas da cidade? São igrejas politicamente corretas, que se mundanizaram na tentativa de se tornarem relevantes. Por outro lado, existem igrejas que apenas estão na cidade. São igrejas que simplesmente figuram em alguma cidade, mas todas as suas ações e preocupações são intramuros. Quer dizer, para dentro. Não fazem diferença na sociedade. E uma igreja para a cidade, que é o objetivo dessa lição, é uma igreja que realmente existe para fazer a diferença no local onde está plantada. É uma igreja que existe para alcançar e transformar a cidade
pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, era essa igreja que nós queremos, pastor Gilbert. Uma igreja para a cidade. Né? Nós estamos falando muito de missão urbana, que é a missão da cidade, é o envolvimento da igreja na cidade. E nós devemos avaliar as nossas igrejas. Nós estamos sendo relevantes, por exemplo, se a minha igreja fechar as portas aqui hoje, por algum motivo, as pessoas desse bairro, dessa rua, dessa cidade, elas sentirão falta? Elas irão nas redes sociais dizer assim, voltem com essa igreja, por favor. Nesse lugar nós encontrávamos a paz, a libertação, nós encontramos aquele que nos salvou, nós não podemos que essa igreja saia do nosso bairro. É algo para a gente pensar. Paulo, ele, quando vai para as grandes cidades, é para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Não é para plantar uma igreja, e é por isso que eu digo que tem que ser fundamentado na Bíblia, não é para fazer plantar uma igreja para ser irrelevante, só para dizer que tem uma igreja que tem 30, 40 pessoas naquele lugar. Não, Paulo, ele fala a verdade do Evangelho, ele não se omite de falar a verdade do Evangelho, que é só o Evangelho que no confronto ele pode transformar a vida de uma pessoa. Porque muitas vezes nessa tentativa aí, foi por isso que eu fiz questão de ler o que os escritores escreveram aqui, nessa tentativa de suavizar o Evangelho, sofisticá-lo, para não confrontá-lo, muitas vezes nós deixamos de lado a teologia paulina no sentido da aplicação da mensagem do Evangelho, né? Então, Paulo, ele olha para a estratégia missionária e diz assim, Tessalônica. Por quê? Porque lá, rapidamente, chegando essa palavra, ela vai se espalhar por todos os lugares. Aí, só para fechar essa segunda pergunta, eu gostaria de ler um texto com vocês aqui, em 1 Tessalonicenses, você que está com a sua Bíblia na mão, está com a lição bíblica aí, muito animado. E gostaria o seguinte, muitas vezes a gente faz muitos comentários aqui e a gente não vai direto àquela resposta que muitos irmãos ficam com a canetinha aí na mão para escrever na lição, né? Aí tem muitos que ficam com a caneta, o que o irmão lá, né, o pastor vai falar e eu já vou anotar aqui, né? E muitas vezes você pode ouvir vários comentários aqui e você fazer aí a sua resposta daquilo que você ouviu aqui, tanto que você estudou, quanto do que a gente está falando, tá bom? E você também pode colocar aí nos comentários, né, pastor? Seria bom. A sua resposta sobre as perguntas que nós estamos falando aqui, porque a gente quer também ver como é que vocês estão pensando, se vocês estão entendendo. E quanto mais o pessoal comenta, pastor, mais gera engajamento na plataforma. Isso melhora nosso avanço. E nós vamos também entender se o nosso povo realmente está participando, estudando, ou se são só espectadores de um programa. Perfeito. Então, a sua resposta aí, por gentileza. Mas aqui nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 8, tá bom? Olha só o que diz aqui, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Foi enraizada. O resultado aqui, ele é estratégico demais. Ele foi na grande cidade, ele fez um bom discipulado, ele falou a verdade, as pessoas realmente, aqueles que creram, se converteram, e aqui ele dá o testemunho na carta, dizendo que a partir dessa grande cidade, olha, é impressionante, pastor Hilbert, que ele diz assim, confirmou a fé deles, né? E foi divulgada a todos os lugares. E a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. É fiel à pregação do Evangelho. Fincou no coração deles. O pastor estava conversando, foi legal ter lhe ouvido a respeito de como a igreja pode ser uma igreja para a cidade e não ser uma igreja da cidade, influenciada pelo seu mundanismo, secularismo. É uma linha tênue.
se a gente não enxergar o que está acontecendo ao nosso redor e não formos empáticos, podemos nos tornar legalistas e jamais alcançaremos alguém. Todavia, a gente tem que tomar muito cuidado na maneira de aplicar o evangelho para que os nossos métodos não sejam mundanizados. Os métodos, eles precisam conservar os valores, o conteúdo. E, se necessário for, o momento de se desgastar é quando formos pregar a palavra. O conteúdo da palavra vai ferir. O que as pessoas não podem é ser feridas pela maneira como eu falo e por coisas que não têm a ver com o evangelho. Mas quando o assunto é o evangelho, às vezes o conteúdo vai ferir, porque ele vai contrariar certos dogmas, ele vai contrariar certos pensamentos. A gente vive uma sociedade cujos valores estão invertidos. E nesse aspecto, a igreja não pode se eximir de confrontar as coisas que estão erradas. De forma nenhuma. Ela precisa ter a capacidade apologética de debater, que é isso que Paulo nos ensina. E a terceira pergunta, pastor, Paulo, inclusive, aqui é citado como alguém que proclama Jesus como Messias crucificado e ressuscitado. Então, eu gostaria de ouvi-lo, por gentileza, na pergunta que diz o seguinte: por que a proclamação de Jesus como Messias crucificado e ressuscitado é o coração da apologética? E como essa mensagem, ao mesmo tempo que produz conversões, pode também produzir oposição? Oposição é uma coisa que nossa geração não quer enfrentar. A gente tem crise com dislike e com cancelamento, pastor. Mas eu queria te ouvir aqui se isso é uma problemática. Quando estivermos pregando o evangélico, precisamos entender que teremos mesmo adversários. Então, a proclamação de Jesus, né? Então, nós vemos aqui que a fé cristã, ela está fundamentada na obra redentora de Jesus. Não pode fugir disso, né? Então, Paulo, ele demonstra pelas Escrituras, discorre, ensina, debate ali, né? No sentido da apologética, falando e confirmando sobre o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Com essa mensagem, ela vai gerar feridas, porque as pessoas estão ali, pessoas de diferentes pensamentos, ideias, inclusive religiosos, e Paulo, então, ele começa a falar que Jesus ressuscitou. Isso é inaceitável para os caras. Meu Deus, como pode alguém ressuscitar? Nem o imperador ressuscita. Imagine esse tal de Jesus Nazareno. Então, eles não acreditam. Então, vai dando de encontro à religiosidade dele. Imagina dizer que Jesus é Senhor, soberano, eterno, venceu a morte para aqueles que estão cultuando o imperador. Então, os judeus, que é o primeiro público-alvo ali de Paulo, eles não conseguem aceitar Jesus como Messias. Muitos deles, alguns creram. Muitos se converteram, mulheres, inclusive mulheres que depois estiveram patrocinando o evangelho, e homens ali que realmente entenderam a mensagem do evangelho, inclusive judeus, mas outros não. Então isso gera um problema de oposição, de inveja. Prova disso que a acusação, o argumento que eles usam para desqualificar a mensagem do apóstolo Paulo é uma acusação política. Eles dizem que ele está pregando um outro rei, que não é César. Então, eles vão com um argumento estratégico, né, para tentar desqualificar e eliminar Paulo mesmo de pregar a mensagem. Prova disso que Paulo tem que sair da cidade. E quando ele sofre essa oposição, como falou o pastor Wilbert muito bem, por conta da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, do qual ele é fiel a essa mensagem, ele não prega outra mensagem. A fé cristã, como eu já falei, ela é fundamentada, é o coração do Evangelho, é a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, seu sofrimento. Então, ele começa a ter essa oposição, invejosos, pessoas que não conseguem também entender a mensagem,
e não querem dar ouvido àquilo que ele está falando. Então, hoje também, nos nossos dias, pode acontecer. Né? Nós também pregamos o evangelho e nós vemos aí, por exemplo, nós estudamos na lição do trimestre anterior sobre temas muito sensíveis da nossa sociedade. Né? É um tema que nós estudamos na igreja, no qual eu participei bastante, né, que foi aquela questão da homossexualidade. Só para dar um exemplo, né, fazer um link aqui com o que Paulo enfrentou lá. Né? Então, hoje, nos nossos dias, é um grande problema. Porque você falar a verdade pela palavra, você lê o texto, mesmo assim, as pessoas te filmando, falando isso aí. Você pode ser criminalizado. Você pode ser criminalizado e você pode ser cancelado. Embora não tenha uma lei ainda, não foi aprovada, mas tem alguns juízes que já dão ganho de causa. Então, é preciso a gente entender que há oposição ao evangelho, à palavra, mas nem por isso nós devemos deixar de pregar. Então, Paulo, nesse sentido, ele é um grande exemplo para nós, porque ele sofreu a inveja, a rejeição, a oposição, mas isso não intimidou ele. Quando ele sofria essa oposição, a ponto de ele temer pela integridade física dele, então ele ia para o outro lugar. Ele ia para o outro lugar, mas ele não deixava de pregar o evangelho. Eu estava lendo aqui Atos 17, que aborda tanto a pregação em Tessalônica como Bereia, que quando Paulo pregou em Bereia, teve muita gente que se converteu, que se uniu à igreja, teve mulheres de alta posição, né, da elite cultural daquele tempo e econômica também, que se renderam a Cristo. Mas a Bíblia não esconde que havia um grupo que começou a ter inveja de Paulo, a ponto de tumultuar a cidade. Eles entraram na casa de Jason procurando Paulo. Você vê, invadiram a casa de alguém com o objetivo de encontrar Paulo, talvez agredi-lo. Então, quem prega o evangelho precisa estar preparado para esse cancelamento, para essa rejeição. É claro, é como a gente estava conversando, as pessoas elas serão feridas pelo conteúdo, elas não podem ser feridas pela forma, por grosseria. Se as pessoas estão sendo feridas pela minha maneira grosseira de falar, é uma outra questão. Todavia, se elas estão sendo feridas porque eu estou dizendo a verdade bíblica, eu tenho que continuar falando. Foi o próprio Espírito que disse para Paulo, né? Fala e não te cales. Isso aí. Temos que pregar. E em Tessalônica, que é um contexto populacional maior, é muito comum haver mesmo assim o secularismo, haver uma resistência maior. Isso é muito comum das grandes cidades. E precisamos estar preparados. A quarta pergunta, pastor, ela vai nos reportar mais a Bereia. E eu queria contar contigo aqui para respondê-la. Tem duas referências bíblicas, fique à vontade se desejar ler, tanto de Atos como de Hebreus. E a expectativa aqui da lição é que a gente comente como o exemplo dos bereanos ensina sobre a importância da investigação das Escrituras, do senso crítico e da autoridade bíblica para apologética e missão urbana. Por favor, fique à vontade. Eu gostaria de ler o texto, você que está em casa, né? Tá Atos 17, 11 e 12, né? Está com a Bíblia na mão aí, vamos lá. Por gentileza, dá um tempinho aqui para você ver sua Bíblia, hein? Isso é bom de Bíblia, hein? Atos 17, 11 e 12, nos diz assim, ó. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Desse modo, muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Então, aqui o texto bíblico, nós temos também uma segunda referência, por gentileza. Crente gosta de ler Bíblia, meu irmão. Hebreus 4, 12. Vamos lá no Hebreus 4, 12. Para a gente poder conversar um pouco mais. Diz assim, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até
o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Então, dos textos aqui que nós lemos, e quando nós olhamos aqui, né, sobre essa importância das escrituras, os bereanos nos ensinam sobre isso, esse senso crítico, né? Muitas vezes a gente se incomoda, né, das pessoas fazerem perguntas para a gente, né? E a gente tem que ter essa capacidade de realmente responder os questionamentos, porque eles investigavam, diz aqui, ó, que eles conferiam tudo à luz das escrituras, né? E eles não rejeitavam, isso que eu achei interessante, os bereanos, eles não rejeitavam os ensinos, mas também eles não aceitavam os ensinos, tipo de uma forma cega. Não, eles iam examinar. Eles eram reflexivos, né, reflexivos, eles tinham esse senso crítico, né? Mas era interessante que eles baseavam a sua fé na autoridade da Bíblia. Isso já é. Me permita, pastor, percebe o quanto é importante que a igreja não perca a sua capacidade de ter uma pregação robusta, completa, porque se a pregação do evangelho for meramente superficial, pessoas como bereanos não serão alcançadas. Se for apenas uma mensagem motivacional, uma mensagem coach, como está em moda nos nossos dias, gente bereana, gente como essas pessoas aqui, esses habitantes de Bereia, eles não são convencidos se não houver essa substância na mensagem. E a importância, né, de ter uma mensagem completa. Se não for completa, nem todo mundo é alcançado. É verdade. Então, essa é a importância de realmente a mensagem ela ser fundamentada mesmo, né, robusta, para que as pessoas elas não só fiquem animadas, mas elas sejam realmente convertidas, né, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a Bereia, né, os bereanos, eles nos ensinam esse entendimento de nós termos o conhecimento, de examinarmos. Hoje, por exemplo, nas redes sociais, há muito problema hoje, é um problema do nosso tempo, uma problemática do nosso tempo. Há muito conteúdo nas redes sociais, muito conteúdo nas redes sociais. E muitas vezes as pessoas, elas assistem aquele vídeo, né? Aquele texto, aquela mensagem, e elas acreditam sem examinar, né? E as pessoas não podem ser. Tem debates, né, sobre vários assuntos. Por exemplo, um debate que eu vejo muito nas redes sociais é sobre o dízimo, por exemplo. Sobre dízimo, se é para o nosso tempo, se não é. Aí as pessoas vão buscar mensagens e elas não examinam a luz da Bíblia. Elas vão pelas pessoas que estão falando. Eu estou dando só um exemplo. A capacidade retórica, né? A capacidade retórica. Então, os bereanos, eles nos ensinam que nós precisamos nos capacitar. E para nós, que eu falo assim, no sentido de nós expormos, de nós ensinarmos, né? Mas também no sentido de nós examinarmos o que passam para a gente, né? Porque senão nós ficamos numa condição de reféns da falta de conhecimento. Então nós temos, por exemplo, a nossa igreja, e eu louvo a Deus pelo que tem acontecido, vem acontecendo há muito tempo na nossa igreja. A gente tem até falado, feito congressos, né? Falando que a igreja é a igreja da palavra. Eu acho que tem que ser isso, né? Tem que ser da palavra, tem que ter o conhecimento, tem que levar o conhecimento. Hoje a gente vê, por exemplo, a CETAP, né, sendo levada para as convenções, em vários lugares que eu já fui, irmão, nós temos 70, 80 pessoas da igreja participando do CETAP, estudando, tendo conhecimento. Isso é muito importante, pastor Hilbert. É muito importante, porque se a gente tiver o conhecimento, a capacitação, nós estaremos levando essa mensagem de forma clara, e quando vier os questionamentos, nós temos condições de responder aos questionamentos daqueles que vão nos ouvir e que vão examinar. Por exemplo, estava falando de missão, né? Eu fiz uma pergunta, irmãos, por que vocês não evangelizam?
né? A gente fala muito sobre as bases missionárias. Por que você não começa uma base missionária na sua casa, vai chamando seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, e você começa a falar de Jesus para elas. Aí alguém me falou assim, pastor, mas e se elas perguntarem sobre o sábado, sobre a abstinência? Como que a gente vai fazer? As pessoas, elas pegam um ponto doutrinário que elas não têm o profundo conhecimento e colocam acima, né, da mensagem do evangelho, que é Jesus, né? Então tem que conhecer tudo sobre Jesus e tem que conhecer também sobre a doutrina. Por isso que eu estou dizendo que a igreja, ela tem levado esse conhecimento aos 4 cantos do país aí, para nossos irmãos e no mundo, né? Onde a gente tem uma igreja, sempre está tendo ali, levando esse conhecimento através dos órgãos da igreja, né? Dos pastores, dos seus ministérios. Então, nós precisamos cada dia buscar esse conhecimento para a gente poder responder aos questionamentos e fazer como Paulo, a defesa da nossa fé. Falar sobre Jesus Cristo, sua morte, seu sofrimento, sua morte, sobre sua ressurreição e a sua volta. A gente aprende na missão o quanto é importante comunicar a mensagem de uma forma que os ouvintes consigam compreender. Porém, a lição de hoje está destacando o quanto é importante que essa mensagem ela contenha integridade bíblica, porque uma coisa não anula a outra. Eu melhorar a forma, de nada vai adiantar se não houver preservação da essência. Então, o evangelho, ele é o mesmo, pregado da era apostólica. Só que hoje em dia eu posso até adaptar a forma, mas a igreja local precisa conhecer o conteúdo, a gente precisa dominar os aspectos doutrinários. Cristo Jesus e seus ensinos não se divorciam. Cristo Jesus e seus ensinos caminham juntos. A missão envolve tanto a pessoa de Cristo como aquilo que ele ensinou, as suas doutrinas, os seus ensinamentos. É claro que existe uma didática, existe uma sequência pedagógica comunicada, mas é fundamental que aqueles que estão engajados na missão ou pretendem se engajar, eles conheçam o conteúdo que vai ser anunciado. Pastor, nesse momento final aqui da nossa lição, para encerrá-la, eu queria pedir a sua gentileza de tecer um último comentário sobre essas 2 frases do terceiro tópico da nossa lição, as quais dizem o seguinte: na missão urbana, devemos explicar a fé em Jesus com argumentos bíblicos sólidos. Na missão urbana, devemos defender a fé em Jesus com verificação bíblica constante. É o tópico praticando a missão na cidade hoje. O que é que essas 2 frases te comunicam, pastor, para poder reproduzir o teu comentário para a gente, por gentileza? Certo. Então, achei interessante, até está escrito aqui na página 78 da sua lição, eu marquei aqui, que diz assim: a missão urbana precisa de cristãos que saibam dialogar e defender publicamente o evangelho de Jesus. Algo também que eu grifei aqui é que a apologética urbana exige o exercício da defesa da escritura nas atuais plataformas de debate, redes sociais, universidades, cenários culturais, etc. Então, nós precisamos ter conhecimento, irmãos. Esmerar-se para conhecer o evangelho. Conhecer o que nós acreditamos, né? Nós precisamos entender e fazer a pergunta: por que eu sou crente? Por que eu estou nessa igreja? Por que eu creio em Jesus? Né? E você tem que ir a fundo buscar isso aí, né? Não só pelo que você ouviu um pastor falar, mas aí na segunda reflexão fala sobre essa verificação bíblica constante, né, sobre a Escritura Sagrada. A igreja precisa recuperar o eixo, né? Eu achei interessante que eu grifei aqui também: a morte, ressurreição, senhorio como núcleo da pregação. Então a igreja não pode ceder a espiritualidades, filosofias e novidades evangélicas
que desviem sua pregação do foco do que é Jesus. Então, no contexto que nós vivemos hoje, muitas vezes as pessoas elas querem tirar um pouco o foco. Por exemplo, você tem falado sobre a volta de Jesus nas suas pregações? Eu ouço muito pouco. Eu mesmo tenho procurado pregar um pouco mais sobre a volta de Jesus. Mas é um tema que nós não temos pregado muito, né? Então nós precisamos entender que Jesus vai voltar, né, para trazer salvação, para trazer juízo. Faz parte da pregação. Interessante que um dia desses eu preguei sobre a volta de Jesus aqui na IAP Cosmópolis, e quando foi no outro dia, um irmão que está chegando agora para a igreja, ele me convidou para jantar na casa dele, né, para entender o que eu tinha pregado. Eu disse, esse é um bereano, né? Então ele foi e veio de uma outra denominação religiosa com sua família, o qual ele estudou teologia lá, uma pessoa capacitada. Ele ouviu a pregação, diferente do que ele aprendeu, então ele já me chamou para jantar, comer uma pizza e discorrer e conversar a respeito da palavra de Deus. Então, quando nós somos pregadores, evangelistas, missionários, a gente precisa, pastor, como diz aqui, continuar aprendendo sempre, né? E ser robusto mesmo nessa questão do conhecimento da palavra de Deus, que é a simplicidade do evangelho. Não tem nada novo, meus irmãos. Não tem nada novo, entendeu? Então nós devemos conhecer a palavra para aplicar a palavra no contexto onde nós estamos, pastor. Maravilha, meu pastor. A gente está encerrando aqui a parte dos comentários da lição, mas ainda não terminamos, porque temos 2 blocos interessantes. Um deles é o desafio da semana. A missionária Célia vai nos desafiar a aplicar o conteúdo que a gente estudou. E logo em seguida vem um assunto que lhe familiariza, que é a igreja missionária. Porque tudo que a gente aprende aqui é para poder multiplicar a mensagem até os confins da terra. Então eu quero convidar o pastor Ageu, você de casa, para assistirmos juntos os próximos blocos, tanto o desafio da semana, como também a igreja missionária. Vamos lá, meu pastor? Você já foi questionado sobre sua fé? Como você reagiu? Você teve respostas ou saiu envergonhado porque não tinha argumentos com aqueles que te questionaram? Você consegue responder com segurança os princípios que estão na palavra de Deus? Ou gera dúvida também no seu coração? Na lição de hoje, a gente aprendeu sobre o valor, a importância da apologética. Apologética é a arte de saber argumentar aquilo que você crê, é a defesa da fé. Então, apologética é defender a sua fé. Mas para eu defender a minha fé, eu preciso conhecer os princípios da palavra de Deus, crer e ter segurança nas respostas, nos argumentos, quando eu for questionado. Então, olha só, seu desafio. Veja junto ao seu pastor para organizarem um grupo de estudos sobre aquilo que a gente crê, aquilo que pregamos, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o conteúdo que a gente anuncia, mas com segurança. A igreja local precisa aprender a defender a sua fé. E você também. Quando você for questionado, você precisa ter argumentos que convençam, que você acredite nesses argumentos, para que a pessoa que te questiona possa entender e conhecer o Deus que a gente prega. Então, teu desafio é isso. Pense nessa semana, converse com o pastor, quem sabe organizar um grupo ou presencial ou online, mas estudar em pontos que você considera difícil e
e as respostas que você pode obter ou conhecer e ter a certeza e segurança daquilo que você crê. Que tal falar para o Senhor: eis-me aqui? Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Na Igreja Missionária hoje nós vamos orar pelos promessistas na Inglaterra. Em Liverpool, o pastor Márcio Joanse e sua família coordenam um importante projeto missionário. Um projeto humanitário, além de missionário também. Semanalmente, eles recebem centenas de refugiados. Eles oferecem suporte emocional por meio de terapia em grupo, aulas de inglês, distribuição de roupas e realização de oficinas e suporte espiritual. Graças a Deus, além disso, atuam também como ponte de acesso para os povos menos servidos com o Evangelho. Em Londres, uma nova igreja doméstica promessista foi organizada. No dia 15 de junho de 2024, a primeira ceia do Senhor foi ministrada e o grupo já conta com cerca de 25 pessoas. Liderados pelo pastor Fernando Oliveira, os irmãos se reúnem quinzenalmente. Motivados pelo Senhor, eles já planejam ter um local próprio para reuniões públicas, favorecendo o crescimento da igreja. Vamos orar, então, pelos promessistas da Inglaterra. Vamos pedir a Deus pelos refugiados, que eles sejam alcançados com o amor de Jesus. Vamos também clamar pelo crescimento da igreja doméstica londrina, que está na cidade de Londres, e pelo fortalecimento da igreja, da liderança local. Também vamos orar para que a igreja inglesa se torne cada vez mais multicultural e possa expressar de múltiplas formas o reino de Deus. Ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por estar formando uma igreja lá na Inglaterra. Obrigado pela vida do pastor Márcio e sua família e a importante missão, esse projeto humanitário que eles desenvolvem, que também tem aspectos de missão espirituais. E por isso nós oramos pelos refugiados que são atendidos nesse projeto, que essas pessoas conheçam o amor de Jesus de forma prática na vida do teu povo. Abençoe, Senhor, essa igreja doméstica que está em Londres, que essa comunidade cristã possa florescer, prosperar para a tua glória. Abençoe o pastor Fernando, sua família, a equipe de irmãos que está lá, que eles testemunhem de Jesus, que eles sejam prósperos, falem do amor do Pai com alegria, sejam instrumentos da tua graça no mundo, que a Europa seja alcançada por Jesus também através desses discípulos teus, que o Evangelho avance e pedimos que o Senhor cuide de cada um deles, dando força, sabedoria, direção espiritual e estratégia para o cumprimento da missão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Tenha uma linda semana. Seja missionário. Até a próxima. Tchau. É isso aí, pastor Ageu. Estamos encerrando, meu querido. Muito obrigado, viu? Minha gratidão. Pastor. Você é sempre uma simpatia de pessoa, amém, muito agradável. Obrigado. Aquele ânimo. Pastor Ageu sempre animado, né? Vibrante. Quando o assunto é missão, o olhar do homem brilha. Já tinha muito tempo, sempre te falei isso, né? Quando você morava ainda em Oriximiná. Minha gratidão. Que Deus abençoe seu ministério, a junta de missões e todo o trabalho que você vem desenvolvendo, Brasil afora. Amém. Vocês de casa, eu quero, antes de me despedir, fazer uma oração. Eu quero abençoar a sua vida. Você pode fechar os olhos, por gentileza? Querido Deus, maravilhoso Pai, com muita gratidão, eu me dirijo a Ti em oração, louvando o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e o Senhor, pela Sua palavra, nos ensinou o quanto é importante cumprirmos a missão, mantendo o conteúdo do Evangelho, pregando ele na sua integralidade. Meu Deus, que o Espírito Santo use esses irmãos que me assistem lá nas igrejas locais para poderem, em suas comunidades, desenvolverem a missão. E as pessoas que ainda não fazem parte da comunidade cristã, que sejam tocadas para que, em algum momento, atendam o chamado do Senhor e venham fazer parte desse movimento missionário. Aqueles que me assistem, ó Deus, talvez estejam passando por algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, mas o nosso Deus é poderoso
para fazer coisas extraordinárias. E eu oro e eu suplico para que a boa mão do Senhor os alcance, curando, libertando, transformando e principalmente lhes concedendo vida eterna. É assim que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, um grande beijo, uma excelente semana. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.